Você precisa baixar um pouco. Tem que pedir para entrar? Né? Clica aqui no pedir para entrar? É. Deixar o microfone desligado. O que é? Está pedindo para deixar o microfone desligado. Olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite, Wendel. Boa noite, Reverendo Ricardo. Boa noite, Lei, de Mari Chagas. Maria, tudo bom, Maria? Do Itabira, boa noite. O microfone está desligado, mas tudo bem. Nós vamos dar início, então. O Reverendo Barreto já está a posto, já para poder nos dar a formação. De início, já falo que já estamos gravando, porque fica no nosso portfólio isso do nosso instituto, do ITEA, no qual eu sou o representante, e fica disponível para as nossas pastorais, para todas as pessoas que depois quiserem ver na nossa página da Diocese, até mesmo se a gente quiser compartilhar depois com os amigos. De antemão, eu já vou fazer a oração inicial, e aí eu vou pedir a gentileza aqui do Itabira, que destrave o microfone para o senhor fazer a nossa oração. Eu, pensando já em oração com o tema de hoje, diante do tema de hoje, eu pensei fazermos uma oração que toque o nosso coração, isto é, que nós nos coloquemos à disposição do Senhor para que Ele ore conosco.
Coloquemos no seu coração, no coração de Deus, vamos falar muito de coração, os nossos desejos, as nossas buscas, as nossas aflições, mas também as nossas disponibilidades para tornar o mundo melhor. Eu busquei no livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 23, uma palavra que é bem sensível àquilo que buscamos hoje, nesse nosso encontro, nesse nosso aprendizado, nessa direção que nos dará o reverendo Barreto, que diz assim: acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele brota a vida. Meditemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bendito seja Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e bendito seja o seu reino, agora e sempre. Amém. Amém. Obrigado pela oração. Agora sim, dou a palavra ao reverendo Barreto. Então, sempre que precisar, só pedindo para passar o slide, que eu vou passando por aqui. Os demais, né, nós vamos ter o nosso momento de partilha depois, como de costume, na nossa formação, e aí abrimos as questões, os elogios, né? Então, deixemos para o final. Contigo, reverendo Barreto. Edgar, o Barreto não tá, não. Eu estou vendo a conexão dele aqui. Tá? Então, aguarda mais um momento, por gentileza. Pronto, agora sim entrou o reverendo Barreto. Eu vou pedir para gentileza, Barreto, que você já inicie a sua formação conosco. Estamos todos ouvidos. Estão me vendo e ouvindo, né? Sim, sim, estamos vendo e te ouvindo. Tá bom, então. Então vamos. Já podemos iniciar, então, não é isso?
Tá bom, eu enviei para vocês, então, primeiramente, boa noite a todos, né? Eu enviei um texto aí, careceria de uma revisão, né? Tem algumas palavras não concluídas, outra faltando alguma coisa e outra. Me desculpando disso aí, eu gostaria de dizer assim, por que que nós vamos tratar de espiritualidade e ao mesmo tempo nós vamos falar sobre filosofia? Isso nós evidentemente veremos depois, mais adiante, mas destacar aí que há uma acusação com relação aos filósofos e principalmente os filósofos modernos. O que propriamente? Quando então chega Descartes e fala sobre o cogito ergo sum, não é? Então, eu preciso começar com vocês falando sobre uma personagem dos pré-socráticos, Heráclito, né? Heráclito é um filósofo da física e a preocupação dele é essa descoberta da física. Mas ele tem um texto que está aí, então tem duas versões, uma que é propriamente de Aristóteles e a outra eu acabei esquecendo de citar, que é uma versão de Heidegger, que eu acho até mais completa do que propriamente de Aristóteles. E eu, então passo a ler esse trecho dizendo assim: narra-se de Heráclito uma palavra que teria dito aos forasteiros que queriam chegar até ele. Aproximando-se, viram-no como se aquecia junto ao fogo. Detiveram-se surpreso, isso sobretudo porque Heráclito ainda os encorajou, eles ainda estavam, eles hesitavam ainda, e convidou-os a entrar com a seguinte palavra, com as seguintes palavras: pois também aqui estão presentes os deuses. Sabemos que o filósofo grego, o povo grego, cultuam vários deuses, mas me chama bastante atenção porque eles não estavam procurando deuses, eles estavam procurando o filósofo. E o filósofo, então, o que eles imaginavam e o que eles tinham na cabeça? Qual a concepção de filósofo que eles tinham? Uma pessoa que estaria ali fazendo, então, o seu discurso, que era bastante comum nesta época, fazendo aquele discurso acerca do ser, acerca da existência, enfim, aqueles questionamentos filosóficos. Mas Heráclito estava numa atitude propriamente filosófica. Por que não dizer uma atitude contemplativa? Embora se tem que é aquele raciocínio lógico, puro, conceitual, mas ele estava ali no sentido de contemplação, que essa é uma palavra que fugiu bastante do pensamento, vamos dizer assim, do pensamento filosófico. Então, o que fizeram? Pegaram propriamente aquela noção socrática que é de raciocínio, é pegar conceitos, não é? E trabalhar com conceitos. E deixaram de trabalhar propriamente, vamos dizer assim, o mundo da física. Porque o mundo da física, ele envolve, está aí no texto, uma palavra chamada ethos, que é habitação. E é na habitação que o ser humano vai se manifestar. É próprio da essência do ser humano, na habitação, encontrar, vamos dizer assim, a sua essência. A morada do homem contém e conserva o advento daquilo a que o homem pertence em sua essência. O daimon, em outro sentido também, trabalhado bem essa palavra,
Quer dizer, se formos entrar na questão ética ou na questão moral, é a voz. É aquela voz interior que nos conduz. Então, resumindo ou direcionando a voz de Deus. O homem habita na medida em que é homem, na proximidade de Deus. Então, o ser humano é, enquanto tal, um ser de abertura. E essa abertura não só em direção aos demais homens, mas também a Deus. Isso é bastante positivo, é bastante contemplador e abraçador, vamos dizer assim, de toda a realidade humana, e que aí, então, o ser humano está onde? No mundo. Ele é o ser no mundo. E esse ser no mundo, como diz o próprio Heidegger, que ele vai dizer assim, um homem é um ser aí, ele tem consciência da sua existência. Ele não vamos dizer assim, um outro ente qualquer. E ele não pode deixar de ser esse ente qualquer. Ele é esse ente que tem consciência da sua existência e ele é capaz, então, de projetar a sua existência. E para projetar a sua existência, ele tem de fazer o quê? Ele tem de programar, planejar. Porque nas palavras mal entendidas, bom que se diga isso desde já, que o ser humano é um ser para a morte. Mas não é porque é um ser para a morte que ele vai dizer, ele vai viver então na seguinte condição de inautenticidade. É uma palavra heideggeriana. É uma palavra heideggeriana. Ele é um ser que tem de viver sua autenticidade. No mundo religioso, então, essa autenticidade implica contemplação. Ser um ser contemplativo. Porque esse ser contemplativo, bom que se diga desde já, é aquele ser humano que vai ser criativo. Ele não vai ser simplesmente um imitador, né? Um imitador. Ele é um imitador, mas de forma criativa. E o mundo, assim, espera e o desafia para isso. E aí, então, vamos parar um pouquinho com essa fala assim, propriamente heideggeriana, e vamos entrar numa questão que aí pesa bastante. E vai pesar, que aí nós vamos ver, vai ser uma acusação lá na frente, quando chega, então, alguns pensadores criticando propriamente a religião. Que vai acontecer próprio na Renascença e propriamente quando a gente entra no período moderno. E isso aí tem fundamento quando se esquece esse sentido, essa característica do ser humano de ser um ser contemplativo, de contemplação. E ele vai começar propriamente com uma pessoa denominada de Sócrates. Não tem texto propriamente socrático, mas tem textos sobre Sócrates. Sócrates não deixou nenhuma obra. Mas eu disse aí no texto, coloquei no texto, que é uma pessoa que elegeu Apolo como, vamos dizer assim, o ícone da racionalidade. Por quê? Está no texto. Eu estou dizendo aí no texto que Apolo é uma figura racionalista, delimitada, bela também, não pode esquecer isso, bela, tem a expressão da beleza, vamos dizer assim, que está também no texto de Heráclito, propriamente a característica própria dos gregos. O que é a beleza para os gregos? A harmonia entre as partes. A harmonia, então, no discurso. O discurso é belo, mas aí nós vamos ver
que ele, então, elegendo isso e deixando algumas coisas que é propriamente dos filósofos das físicas, ele vai, então, priorizar a racionalidade. E essa racionalidade é o que vai nos comprometer bastante quando chega o início da modernidade. Veja, Sócrates, um, um sujeito, não é, que deu uma equalização, fez uma equalização. Propriamente o texto, temos aí racionalidade, virtude, felicidade. Então, basta você ser racional, você passa a ser um sujeito virtuoso e, portanto, só comete o erro se você não tiver conhecimento. Tendo conhecimento, você não erra. E temos, então, aí, pessoas na Renascença que vai pegar essa ideia, propriamente de Sócrates. Bacon é um, né? Francis Bacon é um, que vai pegar a racionalidade para, então, trabalhar aí a sua filosofia. Antes de passar para a Renascença, vamos considerar alguma coisa propriamente da Idade Média. O que, propriamente? Veja, na Idade Média é considerado pelos historiadores o quê? Um período de trevas, falta de produção, as crenças são supersticiosas, uma discussão simplesmente nos moldes socráticos sobre os conceitos universais e uma discussão sem fim entre fé e razão. E de que o povo vive? O povo vive propriamente da religiosidade popular, das invenções e das interpretações que eles fazem. Então, uma crença supersticiosa. Tem muitas crenças supersticiosas. Então, nós não vamos nos deter nisso muito, vamos partir então para o período da Renascença, que aí é onde já o protestante vai, o mundo protestante marca presença, marca história, faz uma divisão, faz uma chamada de atenção, que é importante, não é? A Renascença vai trabalhar a questão da humanização, ou humanitas, né? Uma educação e a formação do homem nos moldes gregos. Uma transição, esse período é uma transição da Idade Média, né, ao Renascimento, e começa então o Renascimento. A ascensão mercantilista e os ideais da reforma. Os ideais de uma reforma também cultural. E está aí também buscado onde? Agora no mundo grego e também no mundo cristão. O Renascimento é um período histórico que regenerou, mais um tempo de reforma. E aí a reforma protestante vem aí. Porque já se vive simplesmente, o povo vive uma religiosidade à parte e não tem propriamente, vamos dizer assim, os mestres espirituais os conduzindo. O que tem? Propriamente centros de ação ou centros, né, religiosos, como os mosteiros. E aí é nesse período que vai surgir Descartes, que ele vai reforçar mais ainda essa racionalidade. Penso, logo penso. A tradução deveria ser essa. Não é cogito ergo sum, é penso, logo existam. Penso, logo penso. Isso vai ter consequências gravíssimas. Por exemplo, no ideal de liberdade. Minha liberdade ou a liberdade do outro começa quando a minha termina. Uma ideia mecanicista e que não, vamos dizer assim, não é
o ideal, vamos dizer assim. Não vamos dizer a palavra correta, mas não o ideal. Por que não o ideal? Porque você tem você agindo com a sua liberdade diante do outro que também está agindo com liberdade. Então, como que termina? Como que a sua liberdade vai terminar e o outro vai começar então a agir? E numa sociedade em que nós vivemos, no mundo em que vivemos, de um eterno conflito, né? De um eterno conflito. Um conflito propriamente um atrás do outro. Uma dificuldade de escutar. Talvez aí devêssemos pegar um pouquinho daquela lembrança de Heráclito. O que propriamente? Naquele sentido em que ele faz a escuta, que ele faz um momento de contemplação. O mundo não para mais. Isso vocês notam diariamente. O homem não para mais para orar. O homem não para mais para contemplar, vamos dizer assim, ou perceber a vontade de Deus. Vamos pegar uma máxima propriamente socrática? Conheça-te a ti mesmo. O homem não se conhece o suficiente. Não conhece a sua necessidade. A sua necessidade ela é transformada em um desejo, e o desejo vai propriamente, vamos dizer assim, tomando lugar da contemplação, tomando lugar do sentido de se autoescutar, perceber a sua realidade. Propriamente o texto socrático, ele pode se juntar a um outro texto de Nietzsche que ele diz assim, conhecer-se a si mesmo é também cuidar de si. O homem não cuida de si. Mais para frente eu deixo um texto, eu vou ler um texto com vocês, que eu escrevi, né? Nem enviei, mas eu escrevi, está aqui, imprimi e vou trabalhar com vocês. E diante disso, de toda essa ideia da racionalidade, isso eu não estou dizendo para ninguém deixar de fazer um estudo filosófico, de usar a razão. Eu estou chamando a atenção para quê? Para que não percamos de vista a nossa capacidade contemplativa, a nossa capacidade, vamos dizer, de ter coragem de gastar um tempo com Deus. Eu estou dizendo isso, eu quero pontuar e indicar nesta direção, porque os mestres espirituais, vou dizer mais adiante, parece que eles estão ausentes de nossas vidas. E toda essa racionalidade que eu quero manifestar aqui é o seguinte: essa racionalidade vai ser acusada mais aqui no mundo contemporâneo, já próximo a nós, século 20. O quê? A razão, ela se tornou instrumental. Ela se tornou instrumental. Quem vai dizer isso? Adorno. Adorno vai dizer que a razão se tornou instrumental. Ela já não direciona, vamos dizer assim, não conduz o homem para Deus, mas agora ela vai, então, vamos dizer assim, racionalizar o trabalho, a convivência. E o homem moderno entra nesse sentido. O homem moderno entra aí na dinâmica da era industrial e propriamente aí, então, tendo como, vamos dizer assim, protagonista desse racionalismo, como eu já disse anteriormente, Descartes. É essa figura é nessa direção aqui. E Adorno vai confirmar. Bom,
De fato, houve e há um eclipse da razão. Um eclipse da razão. Mas antes de haver um eclipse da razão, Nietzsche e Dostoiévski já tinham acusado que essa racionalidade estava levando o homem para o nada. Estava afirmando nada. Prefere nada fazer. É, propriamente, nas palavras de Nietzsche, niilismo. Até mesmo, e aí tem uns pontos críticos aí, até mesmo essa racionalidade é que vai se chegar até dizer assim da morte de Deus, né? Da morte de Deus. Porque os pensadores já trabalham de uma forma que já não precisa mais, aqui já sou eu fazendo uma colocação um pouco diferenciada, já não precisa de Deus mais para pensar. Deus se torna um artifício, uma questão de luxo, ou uma questão propriamente só do mundo religioso. O mundo, vamos dizer assim, moderno, já não necessita mais de Deus. Isso aí já é o início. Começa na Renascença, a religião já não tendo mais importância. Não deixa de existir, não deixa de ter. Tem a religião, mas a religião vamos dizer assim, é mais um item. É mais um item. Mas ela não deixa de ser atacada, até mesmo pelo protestantismo. Que vai, então, porque a condução da imagem de Deus, da fala dos pregadores, é só de condenar, de condenar. Então, se elitiza, não é? Se destaca num ponto e o povo fica à mercê nas devoções. Deus fica afastado. E aí a gente tem umas críticas que vale a pena dar uma olhada para ver se não acontece no nosso cotidiano. Se Nietzsche anuncia a morte de Deus, Max Weber vai dizer assim, há um desencantamento. Há um desencantamento. As pessoas estão desencantadas com a maneira como está conduzida a teologia, o discurso religioso, a ética religiosa, porque ela não leva em conta, não está levando em conta alguns princípios básicos. Propriamente, não é? A subjetividade. Porque vamos pegar um outro autor chamado Hegel. Hegel trabalhou de tal forma que ele colocou tudo contra tudo e disse assim, há uma contradição e isso aqui precisa ser superado. E como que nós vamos superar? Nós vamos sujeitar o homem ao Estado e o Estado a Deus. E isso vai virar um ciclo de superação. Onde está o homem aí? Não é sujeito. O homem não é sujeito. O homem, na linguagem de Heidegger, é um ser inautêntico. Ele vive sua inautenticidade. Ele, nas palavras de Marx, ele é um ser alienado. E isso também é um ponto crucial na modernidade. Também, se Hegel colocou o homem para ser, então, esse sujeito submisso ao Estado, submisso a Deus, que aí nós temos propriamente nesse período já aí bem florescente, um nacionalismo, nós vamos ter com Marx o quê? Uma divisão em que o homem vai ser classe. E ele vai ser uma briga de classe. E ele vai brigar. Ele não é sujeito. Ele é o quê?
Ele é um proletário. Ele é o quê? Um sujeito, ou, vamos dizer assim, uma pessoa sem subjetividade. Ele não tem subjetividade. Então, de como que ele vive? E de que ele vive? De uma religiosidade que não tem, vamos dizer assim, um fundamento, até mesmo bíblico. Ele não tem querer. Ele é um ser que vive de forma inautêntica. E o que é que faz, então? Vou trabalhar aqui para a gente sair um pouquinho. O que faz Nietzsche, então? Faz uma crítica a toda essa possibilidade de colocar o sujeito como um cidadão, como um sujeito submisso ao Estado. Ele vai dizer, não, o homem tem de ser o super-homem. Só que o super-homem Nietzsche traz outro problema a Nietzsche. Que ele, tipo assim, o, o super-homem, ou o homem, é um sujeito que ele não depende da sociedade. Ele não depende de relações. Ele é um ser que transcende qualquer realidade cotidiana. A pergunta é, quem é que está conduzindo tudo isso? É a igreja cristã? Ou as igrejas cristãs? Não. As igrejas cristãs começam a ter que correr atrás, não é? Para tentar, vamos dizer assim, colocar novamente o que é o ser humano. O ser humano é propriamente a imagem de Deus, mas que não fica clara. Ela não fica clara. Ela, ela não fica destacada. Por isso que eu estou fazendo aqui, tentando fazer com vocês aqui a ligação, é o seguinte, esse sujeito que está sendo sujeitado pela racionalidade, ele tem de ter espiritualidade, porque que a identidade do cristão é ele ter uma espiritualidade, vamos dizer assim, de modo autêntico. Porque ele não está. Tem um autor que você já deve ter ouvido, Zygmunt Bauman. Eu acho que a pronúncia é assim, mais ou menos assim. Ele diz assim: quem é o homem na modernidade? É o ser. É um ser estendido sobre mercadorias. Ele não é ele. Ele é aquilo que se fala assim: você é aquilo que você consome. E aí, olha o problema para a religião, olha o problema para a igreja. Cuidado que a igreja pode surgir, como está aí no texto, bem, bem lá adiante, que eu coloquei já no finalzinho. A religião pode ser mais uma mercadoria. Mais uma mercadoria. Ele não tem identidade. O que deveríamos trabalhar muito com aqueles que estão, vamos dizer, conosco, é a questão da espiritualidade. Ele não tem espiritualidade. Ele é um consumidor. Simplesmente assim. Ele é um consumidor. E aí, então, para nós, bem aqui para nós. E as nossas igrejas, nossos templos que abrimos, é mais um mercado? Fica para nós, eu coloco isso para nós. Aí, com relação ao tema, o, o nosso coração está onde? No nacionalismo? Lembre-se que Nietzsche combateu o nacionalismo e também Adorno, Horkheim e outros também combate quando eles estão trabalhando a ideia de homem, né, de sujeito, mesmo que eles Nietzsche tira, vamos dizer, Deus de lá dizendo que ele está morto e anunciando que ele está morto e ele colocando o sujeito sem uma relação social, ou como Marx, eu
o ser humano é enquanto proletário e ele é enquanto ele é corpo, não só. E aí a religião não pode, vamos dizer assim, só ser um grupo de amigos. Porque só um grupo de amigos, cedo ou tarde, cai por terra. Palavra de Deus, não construída a casa sobre a rocha. O nosso coração, o nosso tesouro, nós não temos capacidade de vender as coisas e irmos para lá. Nós temos o quê? Morte de Deus. A morte de Deus em Nietzsche, eu vou fazer uma pequena interpretação minha. Vou pegar a primeira interpretação daqueles que já colocaram, mas faço a minha primeiro também. Todos os diálogos de Sócrates, boa parte dele, mesmo com Platão, culminou a gente chama de aporia, quer dizer, sem solução. Nietzsche foi bastante esperto. Ele não quis entrar nessa aporia. Se Deus existe ou Deus não existe. Ele diz, está morto. Aí, dentro dos filósofos, Nietzsche, ao colocar isso, ele quer dizer assim, essa ligação que nós fazemos, que se chama metafísica de um ponto a outro, já não existe mais. Mas ele diz um texto que eu coloquei aí, ó, em O Anticristo. A gente fala, faz 2000 anos, que nós não temos um Deus novo. Agora, a minha interpretação aí, a minha colocação sobre isso aí, é o que propriamente? Veja, nossas teologias, sem muita crítica, com relação aos cânticos, cantai um cântico novo. A música pode ser nova, a melodia pode ser nova, mas a teologia é velha. Porém, se nós pensarmos, vamos dizer que eu estou colocando assim, eu coloquei que Deus está morto. Vamos dizer assim, Cristo morreu na cruz. Ressuscitar Deus ou fazer uma teologia de Deus, como alguns, desculpe a crítica, né? Como alguns dos nossos irmãos estão fazendo. Uma teologia da prosperidade. Então, a pergunta para mim, para vocês, é assim, qual teologia que nós iremos fazer a partir de uma possível ressurreição desse Deus morto? Por quê? Porque às vezes eu já ouvi, né, propriamente nessa diocese, uma discussão sobre casamento homoafetivo. Então nós vamos abrir a porta e dizer agora não, agora a nossa teologia assim, ela é bastante liberal e vamos tocar. Vamos aceitar tudo ou não vamos aceitar nada? Como nós vamos trabalhar isso? Como que essa possível ressurreição, logo que Nietzsche anunciou a morte de Deus, como é que nós vamos fazer uma teologia? Ou até mesmo como que nós vamos fazer uma cristologia, ou como nós vamos fazer uma filosofia da religião, ou uma teodiceia, para, então, darmos uma resposta. Ou vamos continuar com as nossas respostas sempre velhas. Deus existe, porém não pode isso, não pode aquilo, é permitido isso, é permitido aquilo. Por quê? Também levo em consideração aqui uma palavra de Max Weber. O mundo ficou desencantado com todas essas tragédias filosóficas e teológicas. O mundo ficou desencantado com essa mercantilização da religião. Aconteceu e acontece isso, uma mercantilização da religião. O que precisamos, vamos dizer assim? Agora entro eu aqui num texto mais assim, até um pouco mais romântico, que é sobre os mestres espirituais, ou os pastores espirituais, ou, né, propriamente uma pessoa, vamos dizer assim, imbuída mesmo da vontade de Deus, iluminado por Deus.
Uma pessoa, propriamente, eu agora vou ler o texto propriamente mais corrido. Quis colocar esses pormenores só para ajudar um pouco. Por exemplo, esse desencantamento, Deus está morto, uma eclipse da razão, uma mercantilização da religião. Quem são os nossos mestres espirituais? Ou seja, esses nossos mestres espirituais têm um encantamento, tem um tesouro, tem um tesouro. Eu gostaria agora de até tocar nesse ponto mais um pouco assim que eu escrevi para dizer para vocês o seguinte. Eu começo com um texto já um pouquinho diferente de Heráclito. Agora, os índios Carajás estão, não tem aí no texto de vocês, eles estão perto de Deus. Estão na presença de Deus. Mas eu acho fantástico esse texto aqui do mito dos Carajás. Quando eles vão para o Bananal. Porque o sujeito, vamos dizer assim, o sujeito que tem uma espiritualidade profunda, ele é uma pessoa enamorada de Deus. Ele tem que ser uma pessoa enamorada de Deus. Ele tem que ter esse enamoramento de Deus. Tem que ser uma pessoa apaixonada, encantada. Porque se for uma pessoa morna, ele vai atingir a quem? Ele vai tocar com sua espiritualidade quem? Porque, veja, eu comecei com o texto de Heráclito, porque o Heráclito ele convida. Olha, é uma coisa simples, mas aqui também Deus está presente. Ethos, anthropos, teus, está lá, todos eles, numa atitude contemplativa. Olha, nós não fazemos festas, e como algumas igrejas fazem alguns rituais ou outras coisas aí. Então, o que nos caracteriza se não uma espiritualidade? E como que essa espiritualidade é que tem de ser uma pessoa, quer dizer, onde está o teu tesouro, está o teu coração. Às vezes, como diz Fernando Pessoa, falando sobre felicidade, felicidade existe, diz Fernando Pessoa, só que nós colocamos onde não estamos. E nós estamos onde a felicidade não está. E parece que nós vivemos, ou as pessoas passam a viver, de uma forma, de uma tal maneira em que parece que não é feliz, parece que não é enamorada. Então, eu vou dar uma formalidade mais na fala, que nos ajuda. Vai ser um pouquinho cansativo, tá bom? Vocês me escutam, não é? Ninguém me falou nada, então beleza. Os mitos Carajás, é bastante. Os Carajás têm um mito fantástico. Segundo o relato deles, o Criador os fez imortais. Eles viviam como peixes na água. No fundo de cada rio onde estavam, havia sempre um buraco, de onde saía uma luz com grande intensidade. E tinha um preceito. E este era o preceito do Criador. Vocês não podem entrar neste buraco, senão perderão a imortalidade. E eles circundavam aquele buraco, aquela luminosidade encantadora. E deixaram-se iluminar-se por essas lindas e maravilhosas luzes. Mas respeitavam os preceitos do Criador, apesar de ser grande a tentação. O que tem lá dentro do buraco? Até que um dia, sempre tem um, né? Até que um dia um carajá se meteu pelo buraco adentro e caiu nas praias esplêndidas do rio Araguaia, que são praias alvíssimas, belíssimas, e ficou maravilhado. Viu o sol, os pássaros, as paisagens soberbas, flores, borboleta, enfim, uma série de coisas. Por onde dirigiu o olhar, ficava cada vez mais boquiaberto. E quando chegou o entardecer e o sol sumiu,
pensou em voltar para os irmãos. Mas aí apareceu a lua, as estrelas, ficou aí mais ainda embasbacado e passou a noite admirando a grandiosidade do universo. E quando pensou em que a noite ia avançando, o sol apareceu. Começou a despontar o sol. Ao lembrar-se dos irmãos, ele retornou pelo buraco, reuniu todos e contou: irmãos, irmãs, meus parentes e amigos, vi uma coisa extraordinária que vocês não podem imaginar. E descreveu sua belíssima experiência. Contentíssimo. Aí todos queriam passar pelo buraco. Ó, tá vendo? Por causa de um. Todos queriam entrar pelo buraco. Então, os sábios disseram: mas o Criador é tão bondoso conosco, nos deu a imortalidade, mas vamos consultá-lo. E foram consultar o Criador, dizendo: Pai, deixe-nos passar pelo buraco. É tão extraordinária a realidade que o nosso irmão afoito escreveu. E o Criador, com certa tristeza, respondeu: realmente, é uma realidade esplêndida. As praias são lindíssimas. A floresta apresenta uma biodiversidade fantástica. Tá vendo? Até Deus já era moderno. E continuou: vocês podem ir para lá, mas há um preço a pagar. Vocês perderão a imortalidade. E todos se entreolharam e se voltaram para o Carajás, o primeiro que violou o preceito, e decidiram passar pelo buraco, renunciando à imortalidade. A divindade, então, o Pai Supremo disse: eu respeito a decisão de vocês, que vocês tomaram. Vocês terão experiências fantásticas, belíssimas, de grandiosidade, mas tudo será efêmero. Tudo vai nascer, crescer, madurar, cair e, por fim, morrer. Vocês participarão desse ciclo. E ele perguntou: é isso que vocês querem? E todos unanimemente afirmaram: queremos. E foram. Cometeram o ato de suprema coragem para ter a liberdade de viver a experiência da transcendência. Os Carajás fizeram a experiência da transcendência. Essa transcendência, evidentemente, é uma imanência. Essa passagem é a passagem grandiosa para a vida humana, mas também para a sua dramaticidade, pois devem morrer tendo sempre o desejo de viver. O que significa essa liberdade ou esse mito que nós ouvimos? Não é o que, pois, já seria uma atitude filosófica, contemplativa? Deve-se buscar entender a significação da liberdade. Que encantamento e desencantamento é esse que faz as pessoas mudarem de atitude, de estilo de vida? Que palavra usou e que quantidade de adrenalina o Carajá, aquele primeiro, que teria provocado a mudança de perspectiva da sua vida e dos seus irmãos? Mas por quê? Pelo encantamento. Pois o tesouro dele não estava lá nas águas. Estava lá naquela nova realidade. Bom, essas palavras do Carajá, do primeiro irmão que desceu lá, muda a vida não só dele, mas de todos. Mas antes, talvez, como é que a realidade o teria encantado ou desencantado para que ele voltasse tão convicto de uma mudança de vida tão radical? Encantado e desencantado é algo constitutivo da realidade que, ao mesmo tempo, é provocado pelo fenômeno que o cerca, que nos cerca. Invoca-se aqui aquela situação pendular que é própria da relação humana. E ainda, o que teria de menos encantador nas águas em que vivia, naquele habitat que eles estavam, lá no rio?
Precisamos estar conscientes do momento em que vivemos e no que isso nos implica nas relações cotidianas, de ter um conhecimento necessário de nosso momento presente. Ajuda-nos a compreender nossa direção e quem de fato é aquele que nos conduz ao deserto ou pelas águas, ou pelo local agora, né, esse deserto hiperhabitado, manipulado e encantado e desencantado. Porque os nossos vizinhos, ou os nossos amigos que nos cercam, eles também estão desencantados. Alguns talvez encantados, ou talvez encantados pela quantidade de oferta de mercadoria, conscientes de nossa realidade. Para que a ação humana seja cada vez mais livre, é necessário estar consciente. E aí vem uma preocupação. Que consciência é essa? Nós não temos nem consciência onde está o nosso tesouro. Uma vez que a liberdade implica dois requisitos, vontade e consciência. A capacidade cognitiva, que possibilita a aquisição de conhecimento e que, por sua vez, incide numa atitude liberta e libertadora. Essa aquisição de conhecimento, e essa aquisição de conhecimento é a base da nossa atitude criativa. Se não estamos conscientes de nossa realidade, como nós vamos ser criativos? Ou ser criativos aqui no sentido de espiritualmente para ajudar aqueles que estão desencantados, desorientados. Essa capacidade criativa é a teia do pêndulo que possibilita o ser humano fugir da previsibilidade das armadilhas, da vida que busca a todo instante enquadrado numa gaiola de ferro. Essa gaiola da modernidade. Ou, propriamente, resumindo, né, desse consumo. As grades podem ser do encantamento, mas também pode ser do desencantamento, da mobilidade inconsciente e da inatitude consciente, da expressão crescente do Homo sapiens para ou do Homo demens, porque estávamos muito inteligentes, esquecemos a sensibilidade. O Zugman, o Bauman, ele tem um texto sobre moral. É uma entrevista, é muito interessante. Você diz que ele no diálogo, ele trabalha com o seu entrevistador. Ele fala, tem duas coisas que é difícil na modernidade. É o medo, não é? E a imprevisibilidade. Não tem nada previsto. Então, coloca medo, a coisa não é prevista, as pessoas ficam acuadas. Seguindo nesse percurso e pensamento, é preciso tornar-se lúcido, mas não deixar de ser lúdico também, né? Do momento em que vivemos. Falta um pouco de ludicidade para nós, para não sermos surpreendidos e aprisionados por falta de uma capacidade e uma atitude criativa. Vivemos o período da modernidade, da pós-modernidade, numa sociedade que é complexamente enigmática, isto é, o mundo da transconfiguração, da transculturação, do tipo conceituação, da transexuação, da iconodigitalização, possivelmente encantado ou condenado pelo príncipe eletrônico. Aí a mídia eletrônica, que é sujeito lado, você não onde ele está. Você não sabe quem é propriamente ele. Multifacetado, tem várias faces, que é incansavelmente dita a pauta de nosso cotidiano. Aí você não vê ninguém falar de contemplação. Você não vê poucos falar de espiritualidade. O príncipe eletrônico é onipotente. Toma o lugar de Deus. Se metamorfoseia, quer dizer, muda de forma e provoca transformação nos outros, seja na pessoa, seja na comunidade ou no país, na etnia, no costume, na religião, na religiosidade e na vontade. Às vezes você está com fome,
mas sua vontade ela é muito especial. Você está a fim de comer um McDonald's, nada contra. Mas sua fome ela é relativa. E é nesta última que é um simples querer realizar-se, um impulso sem ato e sem direção. Meus queridos irmãos, sem direção. E cadê os mestres espirituais? Nesse instante, a mídia, né? Ou o príncipe eletrônico. Ela lança a sua rede de fetiche, envolvendo e alienando. O estado mais imediato é levar à prisão de ferro, que é invisível, mas é uma prisão de ferro, quer dizer, é resistente, que provavelmente sem porta e sem janela. O príncipe eletrônico, nas palavras de Otávio Iane, o príncipe eletrônico é uma entidade nebulosa e ativa, presente e invisível, predominantemente umbíqua, permeando continuamente todos os níveis da sociedade, em interpreta, seleciona, enfatiza, esquece, sataniza o que poderia ser uma realidade e até mais imaginário. Muitas vezes transforma a realidade, seja em algo encantado, seja em algo escatológico. Em geral, virtualizando a realidade em tal escala que o real aparece como uma forma espúria do virtual. Por tal atitude, faz a metamorfose da mercadoria em ideologia, do mercado em democracia, do consumo em cidadania, e operando decisivamente na formação de mentes e corações em escala global, que é um meio encontrado para exercer uma forma de controle. Quanto ao seu espaço, o príncipe eletrônico é um arquiteto da ágora eletrônica, na qual todos estão representados, refletidos, defletidos ou figurados, sem o risco da convivência nem da experiência. Suas intervenções na ágora passam a dinamizar, intensificar, generalizar, economizar, no sentido de economia, modificar, bloquear relações, processos e estruturas sociais, religiosas, nacional e mundial. A metamorfose da crítica em satanização e desta em intimidação. Medo e aflição. Logo provoca a reorganização, o redirecionamento de expectativas e opiniões. Essa pode ser a estrada onde é tangida a multidão solitária, no seio do qual o príncipe eletrônico constrói hegemonia, exerce soberanias. Penso ser esta um pouco a nossa vivência, a nossa realidade contemporânea, a nossa realidade religiosa também. Quem poderá nos conduzir nesse deserto? Agora, imensamente habitado, encantado, mercantilizado, cassinado, erotizado, burocratizado, fraudado, subordinado e racionalizado? Nos lugares desertos, isolados, se achavam os ascetas, os anacoretas, vamos dizer assim, os apóstolos, os mártires, enfim, os grandes mestres espirituais, que as pessoas iam consultar, buscar um sentido mais divino, mais profundo para a sua razão existencial. Não podemos esquecer que a vida consagrada, nossa, de consagrados, quer dizer, ligados a Deus, não tinha sua vida pontualizada no âmbito familiar. É também na família. Bem, bem, Deus está presente. E aí a nossa família, Deus está presente. Somente bem mais tarde é que ela ganha um agrupamento, o que? Essa vida
religiosa ou isolada, contemplativa. E a ausência de vida familiar e comunitária, uma fuga mundi. Mas era uma vida que era uma, vamos dizer assim, era uma vitrine, era um socorro, era um ponto de salvação. Viveria-se as santificações e unidade com Deus no isolamento. Estaria a vida do homem sáquer, o homem sagrado. O homem sáquer é um homem sagrado, o cara, a pessoa separada. Nós somos separados enquanto escolhido dentro do povo, mas não afastado do povo. Essa vida nossa de homem sáquer, de forma grupal, convida as famílias ou a vida social, a pessoa que está aí hoje, a e buscar, vamos dizer assim, um ponto de salvação, um ponto de condução. Estou terminando. A nossa realidade agora é essa. Todos os lugares estão habitados, seja físico ou virtualmente. E nós sabemos isso muito bem. Já não existe deserto, não existe, ou não é visível, vamos dizer, o mestre do deserto, o mestre dessa cidade tão habitada. Nem tampouco no isolamento. Aliás, isolamento hoje estaria no âmbito do sentimento e na vivência da ostracidade. E aí eu peço aqui até desculpa para as ostras, que nós devemos pedir, porque nós temos sempre uma comparação, né? Você está no estado ostracídico, né? Que nos perdoem as ostras por esta satanização da sua imagem. Mas nós vamos perceber que um dia ela se abrirá e revelará um brilho, uma pérola preciosa. Quem dera que as pessoas fechadas pudessem, nesse momento do seu ostracismo, produzir uma pedra de encantamento, encontrar o seu tesouro. Atualmente necessitamos de pessoas que produzam, que enxerguem o encantamento, o enamoramento e também nos faça enamorados. Precisamos de um Carajá audacioso, com uma atitude liberta e libertadora e encantadora, pois a sedução está nos dois lados, tanto negativo como no positivo, mas no nosso caso é positivo, porque é de Deus. Vivemos no meio de Carajás, mas também vivemos no meio de Carajás, ou seja, os semi-mortos da vida, de vida religiosa ou não. O índio Carajá, que fez uma experiência ímpar, teve uma visão de um outro mundo esplêndido, um verdadeiro céu. Não deixou somente, e não quis somente para si, não desejou só para si. Voltou, não só para contar, mas também para convencer que existe outra vida. A sair daquela aguinha, daquela mercadoria que se compra, daquele mergulhamento, daquele narcisismo do celular, daquela vidinha picuinha. Sabe, às vezes nós criamos os nossos mundinhos. Ele foi audacioso, o Carajás. A nova luz, a nova visão, tornou o seu olhar sadio. Como a visão de Jesus, como Jesus trouxe da eternidade a imagem de Deus Pai, Abba Pai, que não era um ser sanguíneo, condenador, mas um Deus misericordioso, encantados com suas criaturas. E diz o texto sagrado em Gênesis, e Deus viu que isso era bom, toda a sua criação. E às vezes, uma vez eu vou contar desculpa aqui prolongar essa mão um pouquinho, mas estamos terminando. Eu tive uma experiência nesse sentido uma vez. Enquanto o Gênesis mostra uma visão muito bonita do homem, e até o salmista, quem é o homem, Senhor? Perguntando, né? Quem é o homem, Senhor? Para que se preocupe tanto assim dele.
pouco abaixo dos anjos fizesse. Mas um irmão evangélico veio e disse assim, mas o homem é pecador. Eu falei, não, mas o homem é bom. Deus falou que é bom. E o texto lá de Mateus 6, 19, 23 se iguala a esse do nosso hoje. No versículo 21 nos chama a atenção. Justamente para isso dizendo, porque onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Se o nosso coração não está onde se encontra o nosso tesouro, que é o céu, que motivação teremos? Que adrenalina nós produziremos em nós e nos outros para continuar a nossa atitude de enamoramento, encantadoramente, fazendo o mundo ter sentido. O mesmo texto nos convida a uma aproximação entre a escuridão e as nossas águas dos nossos rios de nossas vidas, onde os caras já moravam. Assim o texto. E pode até ser em forma de pergunta: se a luz, nossa água da vida, o nosso habitat familiar, de grupo, que existe em ti é escuridão, desencantamento, como será grande a escuridão? Olha, ele ainda diz se a luz que existe a escuridão, mas como se existe uma luz se ela não alumeia? Estamos na escuridão, somos cegos. E diz o Escrito Divino, deixa-os, são cegos que guiam cegos. Ora, se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Que significação ganha tudo isso? Essa liberdade, esse encantamento. Passar pelo buraco, passar pela porta estreita, é necessário audácia, consciência, desprendimento, encantamento, enamoramento, espiritualidade. Pois não estamos a sós no mundo, na vida. Liberdade não é simploriamente o saciar a vontade pessoal ou grupal. Os bens nos cercam ou estamos circundados por eles. A ideia de que comumente encontramos diz mais da emancipação do que propriamente da liberdade. Quem é o Senhor de nossa vida? Para fechar. A quem pertence o senhorio de nossas atitudes? Precisamos saber. Ou alguém telefona e pergunta para você: você está livre? E você responde: somente daqui uns 30 minutos mais ou menos. O certo é que passamos de senhor em senhor e continuamos à mercê da vontade alheia. A quem iremos? Os mestres espirituais parecem estarem ausentes. Parece. Os nossos pastores se tornaram juízes. Precisamos de pessoas que possam nos guiar. Pelos desertos habitados e pelas cidades hiperpopulosas. E aqui termina então a minha fala. Longa, cansativa, mas é minha fala, tá bom? Obrigado por vocês terem ouvido. Qualquer coisa a gente conversa um pouco mais. Foi excelente, Reverendo Barreto. Eu vou só printar essa parte aqui dessa tela, e aí eu peço que aqueles que puderem abrir a câmera, que abram também a câmera, que eu vou printar a tela para a gente deixar já colocado aqui no registro, por gentileza. Obrigado. Então, já abrindo a fala aqui, e eu sou uma pessoa que eu sou nascida em Praia, e é interessante justamente o seu final, que você fala da outra, em que
uma ostra média, para que ela possa gerar uma ostra, ela leva, em média, 3 anos, né? Uma maturação para gerar uma ostra. E nós ficamos frustrados, muitas das vezes, quando a gente não é atendido pelo Deus que a gente tanto chama, quando nós nos colocamos nesse mercantilismo que foi falado, nessa forma de religião enquanto comércio. E aí que está. Né, eu achei muito bonito o tema que o reverendo Barreto utilizou, justamente por conta disso. Onde é que está meu tesouro? Onde é que eu vou procurar o meu tesouro? De que forma eu estarei com o meu tesouro? Na hora que ele estava falando justamente do tempo medieval, da contemplação, do humano, da questão do Deus está morto, não sei se todos vocês já chegaram a sair fora do país, mas eu estou lendo muito sobre Auschwitz, porque está tendo um grande boom agora, e a questão de Deus para um povo judeu é muito grande. Aqui, o questionamento de um Deus. Onde é que está esse Deus? Onde é que ele foi? Onde é que ele foi parar? Né? E justamente as respostas estão totalmente naquilo que a gente menos lê, que é a Bíblia. Nós, enquanto líderes, nós, enquanto formadores, nós, enquanto pessoas, não nos colocamos, muitas das vezes, na questão de contemplação da leitura. Não é somente pegar uma Bíblia e deixar ela como enfeite, mas ela fazer utilização dela para tal. Por isso que a ostra é tão bonita, por isso que uma boa formação, ela leva um tempo para que eu possa ter uma consciência daquilo que é o sagrado e o que o sagrado me desperta. Então, parabéns, eu só posso dizer parabéns pela fala. Gostei, porque eu gosto de filosofia, mas me fez apaixonar mais ainda pela fala de colocar lá da antiguidade ao Deus desconhecido. Quem for à Grécia vai saber, tem um Deus desconhecido, né? Então, daquele tempo até esse presente momento, a gente procura ainda esse Deus. Passar por todo esse período, né? Passar por toda essa duração e cairmos na mesma realidade. Onde é que está Deus? Como é que eu me vejo como Deus? Como é que eu estou em Deus? Né? Em que parte que eu participo deste reino? Então, isso é bonito. Eu agradeço e agora eu abro a palavra aos demais também que aqui estão, para que possam partilhar. Se tiver dúvida, pergunta, o Barreto está aqui para nos responder. Ele que é o catedrático aí em filosofia e muito legal, não sabia da história indígena, válido, e é lindo para trabalhar com catequese, com as crianças, com os pequenininhos. Você acha esse texto no livro de Leonardo Boff, Tempo de Transcendência. Ok. Ó, se quiserem partilhar, pode falar, só abrir o microfone, tá? O povo está acanhado, Barreto. Será que eles querem que eu fale novamente ou não? Não, é interessante, eu gosto bastante, por isso que você falar de filosofia, você estudar filosofia, e não ter um ponto de apoio, porque para nós que estudamos teologia, é confuso. Se você entra na teologia e você não sabe os pontos essenciais de alguns pareceres da filosofia, você se perde. Você se perde enquanto religião. Né? Então, esse tesouro, esse encontro, a gente só pode fazer por aqueles que não têm o acesso por meio da partilha. Né? Então, isso é importante para nós enquanto religiosos. Né? Justamente isso, fazer essa partilha, ser essa ostra, ser temporal, mas sem cortar o tempo de Deus, porque é muito bonito quando você fala a questão do tempo de Deus, né? O tempo é de Deus, não meu tempo. Então, não fazer uma religião de comércio, né? Sim. Mas,
Muito bem. Tá. Posso falar? Pode. Tá. Uma coisa que ficou muito sensível para mim é a questão da nossa experiência espiritual, que eu estou dizendo aqui de uma maneira particular, a experiência anglicana, porque nós herdamos dos celtas essa questão da contemplação, né? E me parece que o Barreto, com todo o conhecimento, o reverendo Barreto, com todo esse conhecimento que ele tem da filosofia, ele nos reportou a essa realidade. Acho que isso é um dado que nós precisamos realmente recorrer para sairmos do discurso e irmos para a experiência de Deus, né? A espiritualidade celta vem desse preceito, que é perceber, descobrir, se relacionar com Deus a partir da sua obra. Não é a adoração da obra, mas a descoberta daquele que tudo criou. E me tocou muito também essa questão quando o reverendo Barreto toca lá na questão da pré-história bíblica, né? E Deus viu que tudo era bom, né? Esses 11 primeiros capítulos do Gênesis nos dá elementos suficientes para que nós pensemos a nossa vida, mas não numa particularidade, mas a vida socializada, colocada num todo. E para isso, não basta só a leitura, não basta só o discurso, é preciso se colocar espiritualmente na presença de Deus e procurar ouvi-lo. Lê-lo na história, no acontecimento, na igreja, nas famílias, nos novos ídolos, né? Até bem pouco tempo atrás a gente ouvia o grande Deus é o shopping, é o consumismo. Eu vi alguns paralelos assim. Percebam como é construído o templo do shopping, né? Hoje nós olhamos para a mídia, né? Para as mídias modernas, como elas quebraram de nós, ou tiraram de nós, a possibilidade do encontro e da humanidade, né? E aí a gente vai à pergunta: onde está o teu tesouro? Aí estará teu coração. Aí você se apaixonará, aí você trabalhará, aí você fará com que o mundo seja melhor, que as pessoas sejam melhores, que a fraternidade seja concreta. Eu acho que, de alguma maneira, me perdoe se disse alguma coisa que não está de acordo com a fala do reverendo Barreto, mas eu, particularmente, o que eu entendi, gostei muito, né? E eu levanto essas questões, tá? Não para os outros, mas para mim mesmo, ok? Muito obrigado. Quando eu vejo o silêncio é porque todo mundo entendeu, Barreto. Então, obrigado pelo fato de ter nos colocado justamente sobre esta fala, nos presenteado com esta fala. É gratidão. É o tesouro maior que a gente pode ter também, quando a gente tem informação, é gratidão. Obrigado pela experiência, obrigado pela forma que nos passou. Creio que ficou e vai ser muito frutuoso isso para o nosso instituto, para o ITEA, e aí divulgar, né, a nossa fala, você enquanto formador da filosofia, interessante porque vai agregar e agregar valores, que nós possamos realmente encontrar em meio ao século XXI
não um príncipe eletrônico, mas um príncipe que eu posso tocar e que possa ser sensível à minha vida e não só mera passagem na minha vida. Que ele seja real, assim como Jesus foi real a todas as pessoas que estavam próximas dele. Eu abro para você, então, a palavra final, e aí eu peço a Dom Itabira para que nos abençoe e possamos encerrar a nossa formação no dia de hoje. Eu agradeço o convite. Não é melhor voz por duas razões, que eu não tenho uma voz, tá? De locutor. Segunda coisa, eu estou resfriado. Então já são duas razões. Eu pretendi trabalhar essa questão da filosofia, porque às vezes eu acho que a gente não tem noção o quanto que a filosofia, nos seus debates que as pessoas falam, é só teoria, que não sei o quê, que não acaba mais. O pessoal está viajando, não está viajando, não. O pessoal está trabalhando ali dentro e pontualmente, né? Por exemplo, poderia, assim, onde está o homem? Aí, diante, vamos dizer assim, dessa sistematização, dessa racionalização e dessa tecnologia, não é? Onde está o homem? Por exemplo, que eu disse, não é? Veja, Heráclito pensou uma forma do homem contemplativo. Se você vê Sócrates, esquece esse negócio de contemplação, porque raciocínio é o seguinte, é pegar contas, conceitos, é uma conta, é um número, é uma matemática. O homem fica de lado. Ah, Heidegger não, Sartre tem uma crítica muito boa que seria se vocês lessem ao marxismo, o que é subjetividade? Aí ele vai fazer uma crítica, é justamente isso, porque Marx, além de trabalhar e colocar o sujeito só como comunitário, só enquanto tal, e esqueceu da subjetividade. E a subjetividade, meus irmãos, é o seguinte, é ela que pesa no momento, principalmente quando se refere à espiritualidade. Se não tem subjetividade, você esquece, não é o homem. O homem, quando ele objetiva, aliás, a sua subjetividade, tem que trazer essa parte contemplativa. E essa parte contemplativa para nós era o quê? Ela é uma relação, vamos dizer assim, de um momento de estar com Deus. Você não é só mercadoria, você não é só aquilo que você consome, mas você é justamente essa subjetividade. Você não é separado como pensou Nietzsche, mas você é como pensou um pouco Freud também. Você é um ser que se socializa e tem suas dimensões, diversas dimensões, tá bom? Eu agradeço por vocês terem paciência, por ouvir por tanto tempo. Obrigado. O Lei Miro levantou a mão. Pode falar, abre o áudio, Lei. Obrigado. Na realidade, eu estava elaborando aqui o meu pensamento. Eu fico pensando assim no que o reverendo Barreto falou sobre que nós precisamos lideranças. E eu não sei se o povo ou se as pessoas querem liderança. Porque uma das perguntas, eu sou monge urbano, pertenço a uma ordem monástica urbana, e a minha pergunta é até que ponto as lideranças religiosas estão, de fato, vivendo uma vida de espiritualidade, eles, como sujeito, de que forma eles estão promovendo que as pessoas façam essa experiência da espiritualidade também, que é uma experiência subjetiva. Eu posso só falar da minha experiência, não posso dar minha experiência como um parâmetro para o outro. E até que ponto as lideranças espirituais elas não estão mais preocupadas em repetir padrões de normativas, umas narrativas de normatividade. Nós temos que fazer assim, temos que acreditar desta forma, temos que rezar dessa maneira, temos que nos comunicar com o sagrado desta forma, colocando elementos mais constitutivos que experienciais para a vida da pessoa. E por isso que quando o reverendo falou, e gostei muito dessa fala de Heidegger,
de que o ser humano ele é um ser no mundo, é porque, de fato, Heidegger entende que o ser humano ele não está separado do mundo, ele faz parte do mundo. E dentro dessa parte ele convive com toda essa realidade que o circunda. E daí, me parece que quando nós temos hoje diversos tipos de igreja, e há uma grande pluralidade de igrejas, nós precisaríamos entender o que essas igrejas, ou nós, estamos passando para essas pessoas. Qual é o tipo de mensagem que nós, como igrejas, passamos para essas pessoas, né? Porque acredito que hoje o ser humano, o homem do século XXI, é um homem que quer menos hierarquia, ele quer mais experiência, ele quer mais vivência, ele quer mais contato com o sagrado, do que um reverendo, um padre ou uma bispa dizendo ou apontando caminhos segundo a normativa de uma instituição. Eu acho que o ser humano hoje, o homem do século XXI, de fato, ele é um homem mais da experiência, ele quer sentir, ele quer vivenciar aquilo. Ele não encontra, muitas vezes, a maneira de fazê-lo, evidentemente, mas há no interior dele esse sentido e essa coisa muito forte. É por isso que experiências como a vida monástica que está acontecendo na igreja episcopal, na Inglaterra, está dando muito certo. Por quê? Você tem um mosteiro onde as pessoas vêm e vivenciam por um mês, por 6 meses, fazem uma experiência monástica dentro de um mosteiro na Inglaterra. E aí você vai vendo também outras comunidades das famosas igrejas emergentes, que na realidade, mais do que uma estrutura hierárquica e uma questão normativa, é mais na horizontalidade, onde todos temos voz e onde todos temos uma experiência para agregar. E essa era mais ou menos a minha intervenção, desculpa que me estendi. Parabéns, reverendo, o senhor levantou aqui várias questões que me fazem pensar, de fato, né? Algumas eu discordo naturalmente, né? Mas eu acho que isso faz parte do construir conhecimento. Quando a gente vai elaborando juntos e vamos colocando uma pedrinha aqui, outra lá, e aquilo que a gente não concorda, a gente guarda para outro momento. Um abraço, muito obrigado ao Bispo Itabira, que eu o reencontrei depois de algum tempo, por acaso, na Livraria Cultura, e tomamos um café que foi um dos melhores aí. E muito obrigado, Maria, bom te ver, beijo grande para ti. E, gente, muito obrigado pelo convite hoje. Também quero agradecer do fundo do coração a primeira palavra hoje, a palavra do Barreto, foi muito construtiva. Vou para a cama pensando, inclusive já vou pensar na homilia em cima dessa fala do Barreto, que tem tudo a ver com o texto bíblico, que eu veja, o Bartimeu que pede para Jesus, que eu veja, que vejamos, que enxerguemos, que olhemos, né? E quero agradecer esse trabalho maravilhoso que o Edgar, o nosso capelão, está fazendo. Como dizem os jovens, eu, como tenho mais tempo de juventude, vou repetir a frase. Show de bola. Um abraço e a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e convosco habite eternamente. Amém. Amém. Bom descanso, uma boa noite a todos. Boa noite, reverendo Ricardo, ao seminarista Júlio, ao monge Lei, ao reverendo Barreto. Maria, um abração. Gilberto, um abração, um excelente e bom descanso. Estejam bem, estejam em paz. Bom final de semana. Fiquem com Deus. Obrigada, Barreto. Muito boa sua Alô, aula. Maria. Obrigado, Maria. Oi, Lei. Alô, Gilberto. Boa noite, Gilberto, você obrigado, arrasou, boa Pio. noite. Você arrasou, você meteu no chinelo. Olha, dia 28